São quantos anos de carreira e como é que surgiu a dublagem na tua vida? Olha, são 38 anos, 39 anos de carreira. De carreira como ator desde 1975, então já são aí mais de 40 anos. Eu comecei em teatro, no Teatro da Galeria, estilo Uhum. Teatro da Galeria, em 1975, fazendo teatro infantil e tal. E aí depois foi evoluindo, fui conhecendo outros atores, trabalhei com a Bibi Ferreira durante 4 anos seguidos, Nossa. fazendo a Piaf, viajei o Brasil inteiro, foi assim uma experiência fantástica, um aprendizado tremendo. Era isso que eu ia dizer, praticamente é uma faculdade, né? A Bibi enfim. E a dublagem entrou na minha vida da seguinte forma: um dia eu estava gravando na Globo um Caso Verdade, que era aquelas historinhas de uma semana, Aham. em que você começava na segunda, acabava na sexta e era a historinha fechada e tal. Eu estava gravando com Elcio Romar, que é um amigo meu antigo desde aquela época, a gente é muito amigo mesmo. Gênio também da É dublagem. outro fantástico, Elcio. E aí ele foi. Quando acabou a dublagem, quando acabou a gravação, a gente estava na Globo, lá na Cinédia, lá em Jacarepaguá. Aí ele ia dublar. Ele falou, vou dublar. Eu falei, você vai dublar onde? Vou na Telecine, a extinta Telecine, que era na Presidente Vargas. Uhum. Eu falei, posso ir com você? Ele falou, vamos lá, eu nunca vi dublagem. Eu fui com ele. Aí foi a primeira vez que eu entrei no estúdio de dublagem. Aí quando eu cheguei lá, vi aquelas vozes que a gente. Orlando Prado, e Sumara Luiz, enfim, o Walter de França, só pessoas assim. E estavam dublando Starsky Hutch, com o Uhum. Mar Seixas, o Júlio Chaves. Aí eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, vozes que a gente ouvia desde criança ali, eu tinha 20 e poucos anos na época. Uhum. Eu falei, caramba, eu quero fazer isso também. Porque a dublagem, as pessoas dizem assim, você é dublador. Não, você é um ator, porque para você ser dublador, você tem que ser ator. Sim. Então a dublagem, assim como o ator, ele faz teatro, ele faz cinema, televisão. A dublagem é mais uma atividade do ator, é Uhum. mais uma opção que você tem de trabalho. Mais uma faceta. É, mais uma faceta. E aí eu comecei ali, fiquei durante praticamente um ano, que naquela época era diferente, hoje em dia existem cursos, essa coisa toda. Eu fiquei um ano acompanhando, eu ia para o estúdio, ficava sentado lá no cantinho do estúdio, vendo a dublagem, vendo os caras dublarem e tal. Até que um dia o Walter de França, que era um monstro também sagrado, Uhum. uma voz maravilhosa, faltou um dublador no filme que ele estava dirigindo, e aí ele pegou e falou assim: vamos colocar o Elinho. E era um personagem grande, eu tinha 20 e poucos anos, 20, sei lá, 27 anos na época, 28, não me lembro. E aí eu falei, como assim, Grota? Eu estou vendo aqui para aprender ainda. Ele falou, não, pode vir que você já. Pelo tempo que você está aqui, pelo trabalho que você tem, pô, só a sua escola com a Bibi já. Uhum. Aí eu fui, aí acabou. Comecei dali, foi o pontapé inicial, no meio daqueles monstros todos, e Você lembra qual foi a primeira obra? não me lembro, cara. Era um faroeste, um cara que falava pouco, umas frasezinhas curtas e tal. Uhum. E aí depois eu dublei também o que o Milani fazia, até o Milani, finado Milani, um amicício meu, que era o Magno. Uhum. Aí depois fiz o Magno e tal. E foi um filme outro, filme outro, filme. Aí me afastei um pouco porque pintou uma novela para eu fazer na Manchete, com o Erval Rossano. E eu fui, fiquei um ano na Manchete lá fazendo Mania de Querer. Está tudo aí, Mário? Está tudo aí, fora a roupa que ficou na lavanderia. Falei. E quando é que assinamos? Depois nós conversamos sobre isso, doutor Rogério. Não, agora? Depois, é muito melhor. Bom, ela para dar o divórcio, ela quer tudo. Mas tudo o quê? Tudo, todos os bens. E nesse intervalo eu dei um pulo na Herbert Richards, que a Herbert Richards naquela época era como se fosse a Hollywood dos atores, né? Uhum. Quem entrava para Herbert Richards era considerado assim. E aí eu fui na Herbert, conheci a Sumara e fiz uma coisinha pequena com a Sumara lá no Miami Vice, Uhum. num filme que ela estava dirigindo. E aí ela falou, olha, cara, quando você quiser é só vir para cá que a gente te contrata e tal. Eu falei, não, agora não, porque eu estou fazendo a novela, vai complicar, por causa dos Uhum. horários e tal. Aí quando eu acabei a novela, eu voltei a procurar Herbert Richards, fui logo contratado, fui começando a fazer pequenos papéis, essas coisas assim, e acabei fazendo Miami Vice. Quem fazia era o Dário foi substituído,
E a Sumara que dirigia, ela me colocou para fazer o Don Johnson no Miami Vice. De lá para cá eu vim dublando o Don Johnson com uma certa frequência. E foi assim que começou a estrada.